Boa noite. Estamos reunidos hoje para mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. Vamos relaxar, fechar os nossos olhos, respirar devagar, acalmar nossos corações, buscando em nossas mentes a figura de Jesus. E vamos nos sintonizando com um plano maior. Mestre Jesus, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu Evangelho de luz e ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores. Nos ajude a sermos merecedores de teu amor e seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja. Olá, iremos fazer a leitura do capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Questão 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos, e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde os tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que meio chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Porém, qualquer que seja uma ideia, não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas, sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença, que os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na apenas sob o ponto de vista mais racional, mas conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojada dos acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi somente neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui porque todos os espíritos não parecem de acordo com esse ponto. Isto faremos mais tarde.
Bom, dando sequência no nosso estudo sobre a pluralidade das existências, vamos ler os parágrafos seguintes. Examinemos o assunto sobre um outro ponto de vista e a abstração feita de toda intervenção dos espíritos, deixemos-nos de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria não foi ensinada por eles, e mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada. Coloquemo-nos momentaneamente em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e outra hipótese, a da pluralidade e da unidade das existências corpóreas. E vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação, por motivos apenas de sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência, e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a Terra as faz pularem de furor. Temos só uma coisa a lhes perguntar. É se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seu gosto para regular o universo. Ora, de duas coisas. Uma, ou a reencarnação existe, ou não existe. Se existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri demais hoje, não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não ajudará a sofrer menos amanhã ou nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se eles devem tornar a viver corporalmente, eles viverão. Eles se reencarnarão, protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passem por essas experiências. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, para os tranquilizar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como imaginam, e se a tivessem estudado a fundo, não ficariam tão assustados. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz segundo o que tiverem feito nesse mundo, e podem, a partir dessa vida, se elevarem tão alto que não temerão mais a queda no lodaçal. Bom, aqui então, só alguns comentários. Esse trecho, na verdade, ele foi bem didático para colocar essa situação de que a nossa visão ainda ela é muito estreita para dizer assim, eu acho que nós não precisaríamos de mais encarnações. Mas afinal, será que nós compreendemos o que é uma encarnação, para que ela serve? Aqui ele coloca que o Espiritismo está se incumbindo disso, de dar demonstrações e também um estudo para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre o que é realmente a necessidade das encarnações e não ficarmos no achismo, né, digamos assim, afirmando que para mim uma reencarnação seria suficiente. Será? Porque nós temos ali diversas situações espirituais e nós temos uma finalidade de estarmos aqui. Então, nesse trecho que nós estamos aqui vivendo de idade pouca, né, para fazermos tantas coisas, para avançarmos no que a ciência tem nos mostrado, como tudo caminha para um sentido de aperfeiçoamento. Então, foi isso que o trecho aqui tratou, tá? E que realmente não é o caso de fazermos birra ou de batermos o pé para dizer, eu acho que
a encarnação, nós só vivemos uma vez e pronto, porque ainda nós pouco compreendemos das coisas. Nós podemos fazer afirmativas, mas o que é a situação real, isso ainda nós vamos compreender adiante. Tá? Então foi um trecho bastante interessante e que fala, né, na verdade, sobre o nosso entendimento. Nós ainda temos muita desconfiança, né? Nós temos ideias sobre como as coisas funcionam, mas ainda nós estamos caminhando na compreensão do nosso mundo material, da nossa matéria, sobre as coisas mais densas. Então, quem dirá das coisas que são mais relacionadas à espiritualidade? Mas, claro, a gente não deve desanimar. Devemos, igual colocado aqui, né, não nos assustar e continuar os nossos estudos, continuar estudando em busca de uma maior firmeza de propósitos, tá? Então, é isso esses comentários que eu gostaria de falar sobre esse trecho. Vamos elevar nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, agradecendo por estar ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando e nos fortalecendo. Dê-nos força para enfrentarmos os desafios dos nossos dias. Oramos e vibramos por nosso país, por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, sejam encarnados, desencarnados. Vibramos por todos os lares e nosso também, para que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes. Vibramos amorosamente por nossos familiares, amigos e por nós mesmos, que estejamos sempre fortalecidos na fé e no amor. Agradecemos pela reflexão de hoje, que as doces vibrações de nosso Mestre continuem a nos envolver no decorrer desta semana, que a tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja.